De acordo com o dicionário, biblioteca é todo espaço, seja ele concreto ou virtual, que reúne uma coleção de informações, livros e revistas disponíveis para estudo e consulta. Mas a biblioteca pode ser muito mais que isso. Essa edição do Quarta Capa vai mostrar como utilizar os benefícios da biblioteca e te convidar a entrar um pouco por trás da história do livro O Inverno dos Escritores Mortos, do autor Miller Brito. O autor relata sua experiência de educação em meados do século XX no Brasil. A obra informa não só sobre temas de abrangência geral, como mito e realidade, mas também sobre assuntos específicos pensados pela escritora. Fernando Pessoa, Guimarães Rosa. A Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, ela veio para o CRJ em agosto do ano passado. Então, em 1º de agosto, a gente começa a funcionar aqui. A gente veio antes, né, para preparar tudo, e a partir de 1º de agosto a gente começa a funcionar aqui no Centro de Referência da Juventude. Ela surge com essa ênfase na infância e na juventude, mas desde sempre uma biblioteca completa. Além de atender as crianças, que já era uma coisa comum na biblioteca, tem aumentado as visitas com os jovens da Rede Cidadã, do SEDUC e de outras instituições, e também o público espontâneo de jovem tem aumentado. E nós temos já desde lá de cima um público também da terceira idade que frequenta o encontro de formação de contadores. Então é um público antigo que nos acompanha e que vem se renovando. A biblioteca, gente, ela existe desde 1954. Então estamos aqui funcionando nesse prédio, oferecendo leitura, literatura, cultura, lazer à população de Belo Horizonte. Então nós temos 2 prédios, este que chamamos de sede, onde estão localizados setores que chamamos de especializados, né, que atende o setor infanto-juvenil, o setor Braille, o setor das coleções especiais, a hemeroteca histórica, a diretoria de extensão, que trabalha com serviços que são extensivos à biblioteca, que é o carro biblioteca e a caixa estante. E lá no anexo nós temos os 2 serviços de maior circulação de pessoas da biblioteca, que é o empréstimo domiciliar, que atende ao público adulto em geral, e o setor de referência e estudos, que atende a pessoas que querem fazer pesquisas no local e que tenham um local para estudar com seu próprio material. E uma coisa que eu acho muito interessante nesse espaço que a gente está, são as pessoas do centro da cidade que estão descobrindo que aqui tem biblioteca, e eles ficam assim, isso é uma biblioteca, como é que faz, né? E a gente explica, né, como é que faz a carteirinha e tudo mais. E um público de pessoas que estão em situação de rua e que estão em albergues e que se tornam leitores da biblioteca. As bibliotecas são para procurar livros e ter momentos de sossego e leitura, não é? Mas o que nem todo mundo sabe é que elas também podem ser cenários de oficinas e atividades criativas voltadas para as práticas literárias. A biblioteca, ela oferece uma gama muito variada de ações culturais para a comunidade de Minas Gerais, né? Então nós temos entre hora do conto e da leitura, roda de conversa com escritores, clube de leitores de diversos segmentos, o setor Braille tem um clube de leitura. Na referência temos um clube de leitura para quadrinhos, o setor infanto-juvenil faz o clube de leitura de obras pertinentes ao público infanto-juvenil. Então temos palestras, né? Nós temos os projetos Aula na Biblioteca, o Em Destaque, encontros com a leitura, que trazemos anualmente, reunimos aqui pessoas ligadas à literatura, livro, leitura e bibliotecas, com determinado tema. Esse ano vamos tratar do empoderamento feminino, né? Então são sempre temas diversos e de interesse ao público. O projeto da Roda de Leitura, ele acontece semanalmente com atividades às quartas-feiras de 10 às 11h30. É um projeto aberto à participação livre. O projeto pretende, acima de tudo, discutir técnicas de leitura, formas de leitura, como um meio de levar
a leitura literária, o foco principal é a leitura literária para novas pessoas, principalmente aquelas que não têm costume ou não têm por hábito desenvolver a leitura no seu cotidiano. Temos a jornada de direito, né? Nós dedicamos 3 dias intensos sobre assuntos da área jurídica que interessa a comunidade em geral. Além de termos um teatro, né, que nos proporciona aqui um local super aprazível para realizar esses nossos eventos, né, as palestras, ações culturais, as peças teatrais, espetáculos musicais, né? Mas tudo o que fazemos é gratuito, né? E é aberto a toda a comunidade. O Encontro Semanal de Contadores de Histórias é um projeto que existe há aproximadamente 20 anos e objetiva acolher contadoras e contadores de histórias para que eles possam trocar suas experiências nesses encontros. Nós recebemos grupos escolares, em geral de crianças, e assim os contadores de história contam as suas histórias que já tinham sido preparadas, ensaiadas previamente para esses grupos. Uma das funções de uma biblioteca pública é a guarda e preservação da memória cultural, né, do estado onde ela está inserida e de obras que são consideradas obras únicas da cultura universal. Então, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, nós temos um setor chamado Coleções Especiais, onde ali se concentram essas coleções, né? Então, temos as coleções o Incunábulo, que é o nosso livro mais antigo, datado de 1493, a coleção Mineiriana, que é uma coleção uma das mais completas que temos, sobre tudo que se escreve sobre Minas Gerais e de autores mineiros, né? Temos a nossa coleção patrimonial, onde estão as primeiras edições publicadas, nós temos primeiras edições do Guimarães Rosa, temos primeiras edições do Carlos Drummond de Andrade. Então são considerados acervos raros e essa é uma das funções nossas, de preservar essa memória da cultura mundial. A biblioteca e os seus projetos existem grande parte por conta dessas pessoas que abrem mão do seu tempo, que é precioso. Nós sabemos que o que há de mais precioso para nós é o tempo, é aquilo que a gente não consegue guardar. E essas pessoas abrem mão do seu tempo para passar esse tempo conosco, para compartilhar um pouco das suas vivências conosco e assim nós também aprendemos. Cada um de nós aprende um pouco e compartilha saberes. Infelizmente, para muitos de nós, a rotina não permite que a gente tire um certo tempo para passar na biblioteca. Mas é possível também aproveitar o seu acervo em casa, na escola e até mesmo no trabalho, fazendo a carteirinha de empréstimos. É muito simples. Tudo o que você precisa fazer é levar a carteira de identidade, o CPF e um comprovante de residência em alguma biblioteca pública de Belo Horizonte e solicitar a carteirinha. Meu nome é Miller Brito, eu sou livreiro, trabalho na leitura do BH Shopping e sou escritor também. Estou lançando meu livro novo, que é O Inverno dos Escritores Mortos, né? É um suspense policial e a história dele é o seguinte, ele é sobre um assassino serial que mata somente escritores, da mesma forma que esses escritores matam os personagens deles nos livros. Em paralelo à história do detetive que está investigando os crimes, conta a história de 5 amigos que são muito amigos desde a infância. Eles têm um clube de literatura que se reúne toda semana. Só que começa a acontecer coisas nesse dia a dia deles, nesse núcleo de amizade deles, que um começa a suspeitar que o outro pode ser o assassino. Então, para quem está lendo, é uma leitura extremamente tensa, chega a ser agonizante, porque você só vai descobrir o verdadeiro assassino ali, faltando 5 páginas para acabar o livro. Então, é uma leitura muito, muito divertida. Inclusive, vai ser uma série. Vão ser 4 livros, eles não têm sequência, né? São 4 casos do mesmo detetive. Tem uma situação interessante sobre a escrita também, que é o seguinte, quando eu escrevo fantasia, eu não me preocupo tanto em organizar o texto antes de escrever. É mais uma coisa de escrita livre mesmo. Então, e no policial eu percebi logo que isso não funcionava. Então, quando eu comecei a escrever, antes de começar a escrever, eu meio que roteirizei todo o livro. Eu fiz igual eles fazem naqueles filmes policiais, que o cara monta uma linha do tempo e ele coloca lá crime 1, crime 2, tal pessoa estava em tal lugar. Então, antes de começar a escrever a primeira linha, eu fiz isso, eu fiz essa linha do tempo. Então, em cada capítulo eu sabia exatamente o que ia acontecer. Crime 1, crime 2, crime 3,
crime 3, pista 1, pista 2, pista 3, aqui tal pessoa vai ser mais suspeita, aqui outra vai ser mais suspeita. Então isso facilitou muito a escrita, porque cada vez que eu sentava para escrever um capítulo, eu já tinha vários tópicos do que ia acontecer dentro daquele capítulo. Então acho que no policial isso é essencial, assim, porque senão no final você não consegue linkar tudo, né? Você não consegue fechar o livro de maneira interessante, assim. Escrever, tipo, é muito gostoso, assim, sabe? Até dar um caso aí, não sei se depois algum médico que estiver vendo vai poder falar se isso procede. Eu tenho, assim, uma gastrite terrível, sou muito ansioso. E o tempo todo que eu estou escrevendo, eu não sinto absolutamente nada. Pode estar na pior crise que for, sentei para escrever, eu fico 100% bem, assim. Então, para mim é uma baita terapia, assim, ocupa um espaço muito grande hoje, a escrita na minha vida, assim. E aí, gostou do programa de hoje? Acompanhe essa e outras edições do Quarta Capa no nosso canal do YouTube, youtube.com/PUC-TV Minas, e também siga a gente nas outras redes sociais. Tchau! O livro que eu indico é O Extraordinário, que eu acho um livro maravilhoso. Todo mundo tem que ler mesmo esse livro. Ele ensina muito sobre como você lida com pessoas com deficiência, ou como você lida com pessoas em geral. Ele ensina sobre carinho, ele ensina sobre amor, ele ensina sobre família.